Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara pelas nossas redes sociais ou pelo canal da TV Polo. Está começando mais uma entrevista em foco dessa semana especial, na qual estamos trazendo aqui mulheres que são referências, cada uma em suas áreas. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a psicóloga Rafaela Moura. Seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada, Marcela. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Rafa, a gente essa semana conversamos aqui só com mulheres, cada uma falando um pouquinho a respeito do seu trabalho, mas a gente também abordou um pouquinho do pessoal de cada uma, né, sobre aquela vertente de que o lugar da mulher é onde ela quiser, que a mulher ela pode alcançar todos os lugares, todos os objetivos, chegar onde ela quiser. Isso a gente quer trazer hoje também através da tua vida, através do teu exemplo, tá bem? Tá bem. Rafa, conta pra gente um pouquinho quem é a Rafaela Andrade. Bom, meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos hoje, eu sou psicóloga. Eu trabalho tanto no RH quanto na clínica. Sou casada, o que mais? É de Cubatão. Ah, sim, é de Cubatão. Eu moro em Cubatão desde que eu nasci. Eu nasci em Santos, na verdade, mas fui nascida e criada aqui em Cubatão. Estudou em Cubatão também? Sim, estudei em escolas públicas. A minha faculdade não foi pública, foi particular, mas fiz vários cursinhos na cidade, enfim, eu sou bastante cubatense, assim, faço muitas coisas aqui. E mora até hoje em Cubatão, né? Moro até hoje aqui. Aonde que você estudou? Qual a instituição? No caso, a faculdade que você fez? A faculdade foi na Unip, na Universidade Paulista. Certo. Em que ano que você cursou? Eu cursei de 2012 até 2016 e hoje eu estou fazendo um outro curso na área de pedagogia pela Unifesp. É uma universidade federal, só que ele é todo cursada no ambiente virtual. Ah, entendi. É uma outra graduação, no É caso, uma outra na área da graduação. pedagogia. Olha, eu não conhecia esse teu lado aí voltado mais para o ensino infantil. Que legal. Em que período que você está? Eu estou no 8º período já. Olha só, concluindo. Semestre já. E pretende de alguma forma conciliar as tuas duas profissões, a psicologia com a pedagogia agora? Sim, eu atendo bastante adolescente na clínica, né? Atendo pessoas, adolescentes de 12 até 16 anos. E todo o ensino, né? A pedagogia, ela me traz um ensinamento legal, que eu uso tanto na clínica quanto no RH, que é a parte de aprendizagem, né? Então, desenvolvimento da criança, do adolescente, psiquicamente. E a universidade que eu decidi estudar foca bastante nisso, no desenvolvimento, toda a parte cognitiva da criança e do adolescente nesse período escolar. Certo. E então teu público ele é mais voltado mesmo assim ali da fase final da infância para adolescência? É a maioria dos teus pacientes na área clínica? Sim, na verdade, há mais ou menos 2 anos na clínica tem vindo bastante adolescente, mas hoje 70% do meu público ainda assim é adulto. Então está mais concentrada em mulheres e adultas. Bacana. Legal, e o público adolescente tem muitas questões, né? Muitas. Eu acho muito importante que nessa fase da vida a criança ou adolescente, né, realmente passe por um psicólogo, porque são muitas decisões que ela precisa tomar nesse momento, né? Então, esse período fazendo terapia é muito importante. É muito importante, eu acredito também. São muitas cobranças, né? Acho que muita questão da imagem, né, da cobrança do que você vai ser quando você crescer, né, como a gente costuma dizer, essa cobrança realmente, esse período de transição de imagem, né, que você está ali naquela fase de criança, virando adulto, né, acho que tudo isso traz um montão de questões. Exatamente. Tanto porque você traz muitas recordações, né, do tempo que você era criança, tá nessa dúvida entre o que eu sou, afinal, eu sou criança, adolescente, quais são as minhas responsabilidades, quem sou eu no mundo, quem sou eu, né, neste meu contexto, as integrações sociais. Então, essa parte da área adolescente é muito importante. É verdade. Ô, Rafa, e essa inspiração para a escolha dessa profissão, ela vem de família ou aconteceu por acaso? Assim? Na verdade, quem não sabe, minha mãe é psicóloga. Quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, ela estava cursando a faculdade. Ela, assim, foi muito legal, marcou muito a minha infância, o período que ela estava estudando. Ela aprendia muito. Eu lembro da minha mãe muito tempo no quarto, estudando, e ela adorava tudo aquilo. Ela devorava vários livros, além de ser a melhor da faculdade, então toda aquela parte de admiração quanto a ela. Logo depois, eu sempre fui viciada assim, em fazer cursos, enfim,
E eu fiz um técnico em administração e nesse técnico eu conheci a parte de RH e a psicologia organizacional, né? E desde aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou me profissionalizar até o fim. E logo que eu terminei o técnico, né, eu fiquei mais 6 meses para finalizar o ensino médio e já fui para a faculdade direto sabendo que eu queria mesmo trabalhar na clínica e trabalhar na parte organizacional, no E é o que você desenvolvimento. faz hoje, né? Trabalha nessas duas áreas. Que Sim. bom que você chegou realmente onde você imaginava estar quando você era ainda adolescente. Já na fase escolar, você já sabia o que queria fazer. Sim, Né? Que já sabia. tinha essa inspiração de casa, né? Sabia. Muito legal. Minha mãe foi realmente muito inspiradora. Até hoje, ela atende comigo na mesma clínica. Hoje nós temos uma clínica aqui em Cubatão. E ela atende durante toda a semana. Eu sempre atendo à noite, no fim de semana. Mas a gente trabalha juntas até hoje. Ah, que bacana, né? Então, como a gente contou aqui, a Rafa trabalha na área do RH e na clínica. Eu queria entender como você se vê nessas duas áreas. Como você comentou, são duas áreas que você queria estar. São duas áreas diferentes, né? Hoje você atua nas duas. Como você se vê nessas duas áreas? Bom, a área organizacional exige um pouquinho mais de maturidade, de se colocar quanto protagonista da história, não só sua, mas de outras pessoas, né? Não tão diferente do que acontece na clínica, que a gente faz diversas perguntas, motiva as pessoas a conquistar o seu espaço, mas na área organizacional te traz responsabilidades diferentes, né? Então, contratar pessoas para ocupar o lugar certo, no momento certo da vida. A área organizacional traz desenvolvimento de liderança, né? Então, desenvolvimento do caráter, de competências enquanto líder, o que me traz também uma responsabilidade muito grande. Mas é engraçado que toda vez que eu me coloco a ter uma responsabilidade dessa, no primeiro momento, né? É o que eu falo lá no Instagram. A gente não se sente capaz mesmo, né? De assumir novas posições, de estar à frente de novas atividades de trabalho e me esforçando, né, entregando todo o meu melhor, enfim, eu consigo trabalhar bastante na organizacional. É uma paixão, eu não consigo me ver sem trabalhar na área organizacional por muito tempo. É uma atividade que eu gosto muito, assim, é uma adrenalina muito grande, diferente da área clínica, né, que você mais escuta, mais pensa nos esquemas, nos erros cognitivos, no que a pessoa traz. Mas é uma área também que me encanta, assim, que me envolve, eu passo horas trabalhando e não vejo a hora passar. Na área clínica, também é muito legal, assim, eu sou apaixonada pelas duas. Se você me perguntasse, por exemplo, o que eu prefiro, eu não consigo te responder. Nem ali uns 50, 60, 40, 60%, não tem ali? Não, de verdade. É bem dividido. Bem dividido. Teve um momento que eu gostava mais da clínica, outros menos do RH, e aí mudava, assim. Mas hoje eu sou apaixonada pelas duas, assim. Eu sou muito agradecida por conseguir ocupar essas duas posições hoje. A clínica te dá a possibilidade de conhecer outras pessoas, né? De conhecer os seus receios, a sua história, contribuir. Então, toda vez que que eu acompanho uma vitória de um paciente, uma conquista diferente, um medo superado, também, né? é um pouquinho de mim ali, entendeu? E é muito legal, assim, fazer parte de um movimento de conquistas, de redescobertas e de pertencimento, sabe? Da sua existência, da sua história. Deve ser um processo muito incrível mesmo, né? Você vê a pessoa chegando na sua clínica com aquela determinada questão e você ir acompanhando esse processo de evolução e ver, de repente, ela saindo dali, de repente, recebendo alta do processo dela, né? Com outro olhar, com outra vivência, né? Deve ser, de fato, muito incrível. Eu admiro muito o trabalho da psicologia. Foi uma área que eu já estive ali entre o jornalismo e a psicologia, eu já estive também nessa questão e acabei optando pelo jornalismo, né? Não me arrependo também nem um pouco, mas a psicologia ainda ali mora no meu coração, quem sabe, né? No futuro próximo. Falando ainda sobre essa parte do recrutamento, dessa área que você trabalha, a gente sabe que atualmente no Brasil somos mais de 14, somos não, né? Existem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Nesse momento complicado que a gente está vivendo. E eu sei que você trabalha também com essa questão da orientação profissional. E eu queria saber se você tem dicas, né, para o pessoal que está aí buscando por
por uma nova inserção no mercado de trabalho, né, ou numa primeira, né, inserção no mercado de trabalho, se você tem dicas de como elaborar um bom currículo, de como se portar numa entrevista de emprego de forma geral. Sim, tenho sim. Dicas de currículo, né? Primeiro você tem que deixar o seu currículo bastante claro e objetivo, né? Hoje o pessoal do RH não tem mais tempo de ficar analisando o currículo durante horas. Então você tem que realmente saber o que você quer, quais são os seus objetivos. É importante também que você coloque ali claro o seu nome, o seu currículo, o seu contato, né? As suas experiências profissionais é muito importante nesse período. Você também precisa colocar quanto a entrevistas, né? A não mentir. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é isso. Sim. Seja você é importante em alguma parte da empresa, sabe? Você tem o seu lugar, as suas características são importantes, a sua história é importante. Então, você tem que ter em mente o que você quer, quais são os seus objetivos. E aí, se você não sabe, você tem que procurar saber, né? Quais são as suas competências, aquilo que você realmente tem que desenvolver, o que você está fazendo para desenvolver nesse período, né? E cursos, tem uma infinidade de cursos online hoje. Sim, gratuitos, né? Exatamente. Procure um foco, procure uma linha que você tem que seguir e vai nessa linha adiante, sabe? Tem vários cursos online, o YouTube mesmo ensina demais. Tente mais, sabe? Eu acho que se dedique um pouco mais, enfim. O mercado hoje realmente está escasso, não tem muitas vagas, enfim, mas precisam de pessoas qualificadas. Então faça deste momento o período que você realmente pode crescer e pode se conhecer cada vez mais. É um momento que a gente tem, né, aproveitar esse período de alguma forma positiva, né, já que a gente tem tanta gente desempregada e que a gente não está podendo tanto estar na rua, tudo mais, então é um momento que a gente pode aproveitar para se qualificar, né, e tentar sair na frente, como você falou, está super competitivo, né, tá difícil para todo mundo, então um pouquinho que a gente puder fazer para sair na frente já é alguma coisa, né? Exatamente. Rafa, e nessa área do recrutamento, eu acredito que você deve perceber, não sei como é para você, mas você percebe alguma diferença de oportunidades entre homens e mulheres? Infelizmente, sim. Ainda, Na verdade, né? ainda. Bom, tem várias questões que a gente pode falar, né? Desde o tempo que a mulher tem para se dedicar a todas as suas frentes de trabalhos, de obrigações. A gente realmente tem que cuidar do marido, tem que cuidar bem, né? Tem uma cobrança da sociedade para que a mulher seja de um jeito ou de outro, então seja mais delicada, do jeito de falar, qualquer explosão você é direcionada, né, rotulada como irritada, brava, desequilibrada. Né? Então tem essas questões realmente. A área operacional, eu posso dizer que tem diminuído a cada dia. O grande gargalo talvez seja as posições de liderança ainda, né? Então, primeiro que até para chegar lá com o estudo, as competências, a experiência que você precisa é um grande desafio, né? As nossas mães, avós, elas conseguiram alcançar em algum ponto, mas não nos impede, né? Não nos alivia a carga de conquistar ainda mais, quebrar ainda mais estereotipos, mais protocolos. Hoje em dia ainda tem 15% só do nosso público feminino em posições de liderança. Muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Em comparação com homens, né? Então, até por conta de disponibilidade, de tempo, por conta das expectativas mesmo que traz, né? Uma posição, ainda assim é muito complicado a mulher ocupar posições de liderança por todo esse cenário. Só que o que eu quero falar é não desista, sabe? Se você tem esse sonho, então vai atrás, corre atrás. Não se cobre demais também. Toda vez que a gente se compara, a gente perde pontos. Toda vez que a gente se compara, a gente fica mais retraída, mais triste, enfim. Sim. Vai na sua caminhada, dia a dia, vencendo você mesmo. Porque só de vencer nós mesmos, nossas crenças, nossos pensamentos sobre nós mesmos, já é uma batalha muito grande que a gente precisa vencer.
Então não desista, faz o seu papel, estuda bastante, se dedique no trabalho e seja você. Acho que essa é a mensagem que eu queria passar hoje, Sim. sabe, Marcela? Se conheça quem é você, os seus limites, aquilo que você tem que melhorar, sim. Mas você já é importante por ser do jeitinho que você é. E valorize, né, quem você é, né? Seja você e valorize, né? Reconheça, né, o seu valor. Sobre isso ainda, essa questão que você falou, estude e tudo mais, pior que eu vi esses dias um dado assim, até triste, né? Porque um estudo diz que aqui no Brasil as mulheres são maioria. No caso, em qualificações, as mulheres estudam mais, porém ainda são minoria nos espaços de poder, né, nos cargos de poder. É muito triste, mas espero que a gente avance, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar Sim. cada dia. Tá certo, então. Gente, estamos conversando aqui com a psicóloga Rafaela Moura. Você pode participar, pode mandar a sua pergunta, manda o seu comentário nas nossas redes sociais. Estamos online no Facebook e no YouTube e também estamos ao vivo na TV Polo. Tá? A gente vai para um rápido comercial, um rápido intervalo. São só 3 minutinhos. Voltamos logo, você não sai daí. O estresse pode fazer com que seu cabelo caia até 10 vezes mais que o habitual. Portanto, procure relaxar e curta a vida. As principais notícias de Cubatão em novos horários. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. O tempo e fique bem informado no Primeiras Notícias. 11h32. Seja muito bem-vindo à TV Câmara Cubatão. E às 6h15 da noite, o resumo dos principais fatos do dia da nossa região e estão últimas notícias. Está começando Últimas Notícias desta segunda-feira. Fique ligado na programação da TV Câmara Cubatão e esteja sempre bem informado. A meditação aumenta a quantidade de massa cinzenta na parte de seu cérebro responsável pela tomada de decisões, que pode ajudar o praticante a parar de procrastinar. Higienizar corretamente as mãos é um importante aliado na prevenção de doenças. E em tempos de pandemia, lavar bem as mãos é fundamental para se prevenir da Covid-19. Mas você sabe como lavar as mãos corretamente? Então vamos lá. Abra a torneira e molhe as mãos. Aplique uma quantidade suficiente de sabão para cobrir toda a mão. Ensaboe as palmas das mãos esfregando uma contra a outra. Esfregue os dorsos das mãos com os dedos entrelaçados. Não esqueça de lavar as pontas dos dedos e embaixo das unhas. Enxague bem as mãos e feche a torneira, se possível, utilizando um papel. Seque bem as mãos. Álcool em gel 70% também pode ser utilizado. A maioria das pessoas tem dores de cabeça porque estão desidratadas. Por isso, simplesmente beber um copo de água pode ajudar a aliviar o incômodo. Foco, agora são 15h23. Estamos aqui conversando com a psicóloga Rafaela Moura, que está nos esclarecendo aqui diversas dúvidas a respeito da parte clínica, da parte de recrutamento e seleção, na qual ela também atua, não é isso, Rafa? É. Olha só, chegaram aqui algumas perguntas para a gente, sempre lembrando que você também pode mandar a sua pergunta, manda o seu comentário lá pelo nosso Facebook, pelo YouTube, fica à vontade para conversar aqui com a gente. Assim como fez o Davi Gomes aqui do centro de Cubatão. Ele perguntou assim, por que às vezes nos sentimos tristes e sem vontade de prosseguir?
que pode ser isso? Vamos lá. Eu vou dar uma breve explicação antes, tá? A teoria que eu trabalho é a TCC, então a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem, ela é muito próxima do que a gente tem enquanto medicina, enquanto ciências, tá? Certo. E aí, a TCC, ela vai nos falar que a gente sempre tem uma emoção, um comportamento e um pensamento. Só que muitas vezes a gente não identifica qual é o pensamento aí latente. Então, Davi, né? Isso. Davi, normalmente você está tendo um pensamento disfuncional, um pensamento que talvez não tenha a ver com a sua realidade. E mesmo se tiver a ver com a sua realidade, é sempre o que eu falo na clínica, a possibilidade de você melhorar esse pensamento ou a possibilidade de você conseguir novas recolocações, novas posições é muito melhor, né? Então, quando você se sente triste, é algum pensamento que você está tendo, então se você conseguir, tenta identificar. Normalmente o pensamento disfuncional é aquele que te desestabiliza, é aquele que você fica pensando muito tempo, que muda o seu humor, sabe? Então você normalmente está feliz, está rindo, e aí vem um pensamento forte, assim, você paralisa, você fica pensando, refletindo sobre ele, e isso muda o seu estado de humor. Na clínica a gente pega esse pensamento e faz uma abordagem, né, questionando sobre ele, sobre as evidências dele, o porquê que você está triste, se tem evidências realmente no seu meio social, no seu ambiente. É possível mudar o ambiente? Não é possível. O que você, enquanto protagonista da sua história, pode fazer para melhorar isso? Às vezes você fala bastante nisso. Você é protagonista, por mais que a gente reconhece assim todo o passado, tudo que veio acontecendo com você no período de criança, adolescência, mas você é protagonista desse momento presente. Com a história que você traz, o que você pode mudar a partir daí? Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, você identificar o pensamento. Qual é esse pensamento, Davi? Quais são as evidências que te traz, que te confrontam quanto a ele? Normalmente, assim, você vai começar a identificar o porquê que você está triste e mudar esse cenário. Certo. Então, já tem aí uma primeira deixa para você já ficar aí como reflexão, viu, Davi? Obrigada pela tua participação. Agora, a gente vai ler aqui a pergunta do Danilo Souza. Arrependimento de não ter feito algo no passado nos deixa com sentimento culposo. Como superar? A gente estava falando sobre erro cognitivo, acho que a gente pode falar mais disso mais pra frente. Sim. Mas sobre questionalização é um erro cognitivo também. E se eu tivesse feito alguma coisa no passado? E se eu me comportasse desse jeito? Como seria se fosse diferente? Tivesse feito diferente, tivesse feito diferente. A primeira coisa é identificar que já passou, né? A nossa mãe, nossa avó fala, não precisa chorar pelo leite derramado. Não adianta mais, já não foi. adianta. A partir desse momento, o que você pode fazer diferente, Davi? Acho que tem essa questão também. Essa questão, né? Essa culpa de tudo que aconteceu no passado, enfim, realmente nos traz muito prejuízo neste momento presente. Mas será que é alguma coisa que você não consegue voltar atrás, né? A minha avó, eu sempre penso assim, sabe? Nas coisas que a minha avó traz, eu acho que o senso comum ajuda bastante, fala bastante na psicologia nesse momento. A minha avó falava que só tem uma coisa que na vida nunca muda. A palavra lançada, né? E falecimento, a morte. Então, se tem a ver com isso, talvez não tenha jeito mesmo, você precisa tratar o perdão para você, se a pessoa está viva ainda, então para outra pessoa, mas trabalhar no momento presente, o que você pode fazer com essa situação neste momento? Pode reparar o dano? Não pode? Certo, então fica a dica aí, Danilo. E a Rosana Santos, lá do Parque Fernando Jorge, ela perguntou assim, a que ponto nós temos o poder de controlar a nossa mente? O controle da mente, na verdade, a gente precisa estudar muito sobre comportamento, sobre pensamento, sobre emoções. Quando você tem ciência de tudo isso, do que está acontecendo com você, do que está acontecendo com o seu corpo, porque os pensamentos, a saúde emocional,
ela também reflete muito no nosso corpo. Então, quando você tem ciência de tudo, todo esse universo que está acontecendo com você, você consegue recuperar algumas posições, né? Consegue recuperar alguns sentidos da vida. E aí, quando a sua pergunta é se a gente tem como controlar o pensamento. Até que ponto a gente pode controlar? A gente consegue controlar a nossa mente? Quando você se conhece, então, você consegue controlar sim, você consegue questionar o seu pensamento. Então, mesmo que ele venha e o pensamento às vezes vem, não tem muito controle, você pode questionar quanto a ele e corrigir algum erro cognitivo. Certo. Será que eu respondi? Eu acredito que sim. Esperamos que sim. Respondeu, claro. A gente está vendo, acompanhando você, a gente vê que você está trabalhando bastante, produzindo bastante conteúdo para o seu Instagram, né? E um dos conteúdos que me chamou bastante atenção foi justamente esse que ela acabou de citar aqui, erros cognitivos. Vejo que você tem falado bastante a respeito desse tema lá. Fala um pouquinho para a gente de o que de fato são os erros cognitivos. Sim. Os erros cognitivos, então, de novo, né? Quem está me seguindo talvez já tenha isso de cor. A gente tem sempre um comportamento, uma emoção e um pensamento. Quando a gente identifica esse pensamento, muitas vezes tem um erro cognitivo aí. Algum pensamento que não tem base em evidência, que não tem base no raciocínio lógico, né? Porque também tem um raciocínio emocional que acaba sendo um erro cognitivo. E aí, a partir desse erro cognitivo que a gente tem várias situações. Tem, por exemplo, questionalização, que a gente acabou de falar. Tem a personificação, então você se sente culpado de tudo que acontece no mundo, mesmo que você não tenha como agir ali pontualmente. Você tem o raciocínio emocional, que a gente já falou. Tem a polarização, tudo ou nada. Então, por exemplo, se eu não conseguir passar nessa prova, quer dizer que eu vou ser uma péssima funcionária, que você é uma péssima profissional. Calma. Resume toda a sua vida em um fato, né? Exatamente. Então, e é muito comum, né? Eu fico brincando com o pessoal que parece um absurdo quando a gente fala, define o problema, enfim. Mas quando a gente começa a entender que a gente também pratica muito esses erros, eu, enquanto psicóloga, também acontece isso comigo, né? Eu sou de carne e osso, como qualquer pessoa. Sim. E quando a gente começa a identificar esses erros, a gente começa a corrigir. Então lá eu coloco várias dicas. Aqui eu não vou conseguir falar sobre todas elas, mas se você quiser pode me acompanhar lá, que eu destrincho cada uma delas e dando algumas dicas do que você pode fazer para corrigir esse erro cognitivo, esse pensamento disfuncional que te traz tristeza, te traz angústia, te traz ansiedade, que aumenta muito a ansiedade. É isso que te faz também ficar em depressão, né? Tem algumas coisas que nos fazem prejudicar a saúde mental. Uma delas é o pensamento, é o que você pensa sobre si mesmo e a comparação sempre que você faz sobre outras pessoas. Então a gente tem mania de pensar, o que essa pessoa vai achar de mim, né? Do que essa pessoa como que essa pessoa vai pensar que eu estou me comportando? Será que ela vai gostar de mim ou não vai? Nós somos seres humanos, nós vivemos em sociedade, devemos sim viver em sociedade. Mas esses pensamentos, do que a pessoa está falando, como que ela está agindo e o quanto que isso me impacta, traz prejuízo sim. E a gente pode falar também que existe a saúde mental também é física, né? Então, muitos componentes do seu corpo pode estar diminuindo, o hormônio que está desajustado. Na clínica, por exemplo, a primeira coisa que eu faço você já fez um check-up? Já fez sobre todos os exames laboratoriais? Realmente não é nada físico, né? Exatamente, porque tem sim muito impacto físico. Né? A depressão, por exemplo, o nível de serotonina é muito baixo. Então a gente precisa aumentar e isso é com medicamentos. Ainda assim, existe muito tabu referente a medicamentos hoje em dia. E o medicamento é importante sim para a saúde mental. Certo. Outro tema que eu vejo que você está abordando bastante, está trabalhando bastante em cima, é a ansiedade, Rafa. E muita gente tem dificuldade de entender o que de fato é a ansiedade. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é a ansiedade. Ansiedade basicamente é um medo do futuro, um medo de preocupações futuras, né? Então, eu falo que a ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade, tá? A ansiedade, na verdade, não é má o tempo todo. Ela te ajuda para luta ou fuga. Então, toda vez, por exemplo, que alguém quer pegar alguma coisa sua, você sofre um assalto, o nível parasimpático dá um alerta total,
né? E aí eu te preparo para fuga, eu te preparo para você reagir de alguma forma, ou entregando tudo que tem, ou você realmente entrar em combate com a pessoa. Sim. Então, a ansiedade é isso também. Então, tem alguns sintomas que é muito parecido quando a gente precisa ter luta ou fuga, né? E aí vocês vão identificar. Por exemplo, acelerar muito o coração, então a sensação de ataque cardíaco. É muito comum na clínica um paciente chegar para mim e falar, olha, parece que eu vou ter um AVC. Porque a sensação, o meu coração aumenta demais, quando eu vou ver a minha pressão está muito alta, e eu faço um eletrocardiograma e não tem nada. Então, o que será isso? Provavelmente é um sinal de ansiedade. Tontura, sudorese excessiva, quando não está calor, não tem nada, e você fica com a mão toda suando, os pés suando. A sensação de labirintite, né, que é essa tontura que a gente está falando também. Então, tem vários casos que identifica falta de apetite sexual também. Então, tem várias questões que aumenta a probabilidade de você ser diagnosticado com uma ansiedade. Certo, Rafa. E a pessoa que ela já sofre com ansiedade, ela tem gatilhos que despertam e que faça com que ela passe a sentir isso que você falou, a sudorese, a taquicardia, no caso, tem gatilhos para isso, ou a pessoa realmente que já sofre, esses sintomas vêm do nada, assim, de forma inesperada, assim, sem ela estar sentindo, passando absolutamente por nada? Sempre tem um pensamento, eu sempre vou falar isso, né? Sempre tem um esquema aí dentro do cenário, do quadro. Então, você sempre passa por alguma situação ou alguma coisa que você pensa sobre si mesmo, as pessoas falaram sobre você, que desperta uma crise de pânico. Sendo ela recorrente, né? Então, tem uma crise, na verdade, de ansiedade, sendo recorrente, pode até desenvolver uma crise de pânico por situações pontuais. Então, por exemplo, sempre que eu vou falar em público, eu me sinto desse jeito. Aí tem uma pontualidade que se chama ansiedade generalizada. Por conta de um ponto específico, você consegue, a sua ansiedade generaliza, né? Sim. Por toda a parte do seu corpo, enfim. Tem uma ansiedade com toque, por exemplo, né? E aí a pessoa que tem toque, você fica identificando, você precisa limpar a maçaneta várias vezes, ou sempre fica pensando que o ferro está ligado, enfim. Então tem várias situações, sim, sintomas, evidências que te faz identificar que você está com ansiedade. E dentro da ansiedade tem um leque gigante de comorbidades, de situações que tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você passou, com o que você pensa sobre si. Então, isso tem que ser realmente tratado no consultório, com o psiquiatra, enfim. Certo. Então, dentro desse leque de comorbidades, como você citou, então a gente pode falar em sintomas ou é algo assim muito extenso, muito diverso? Pode falar sobre sintomas, que é tontura, falta de ar, ataque cardíaco. Você também tem sudorese. Tem vários, acho que eu estou dando branco neste momento, mas tem vários sintomas que você identifica certinho também, uma ansiedade. E tudo que é demais, gente, sabe quando tudo que é demais, você vai no médico? Então, por exemplo, eu tô com muitas pintinhas, agora no momento de dengue, né? Muitas pintinhas vermelhas no corpo, isso está acontecendo vários dias consecutivos. A gente não procura um médico? A mesma coisa acontece com a psicologia, né? Eu tô tendo crises muito fortes de tristeza recorrente, ou eu estou sentindo esses tipos de alerta frequente no corpo, que pode ser uma ansiedade, você tem que procurar um médico, você tem que procurar, nesse caso, um médico é um psicólogo. Sim, a gente não pode ignorar, né? Infelizmente, acho que os problemas psíquicos ainda são muito ignorados, né? A gente acaba deixando, imaginando que vai passar, né? A gente acho que não dá a mesma atenção que daria para doenças físicas, né? Para algum problema físico que a gente esteja sentindo, né? Exatamente. A nossa sociedade fala que tudo é frescura, né? Então, depressão é frescura, ansiedade é frescura. Por que você com tanto medo assim? Isso é frescura. Isso passa logo. Ah, no meu tempo, né? No tempo da minha avó, não tinha isso. Imagina. Claro que tinha. Mas nunca foi dito sobre isso, né? Exatamente. E a gente está quebrando alguns tabus e graças às ciências, graças às pessoas também abrir um pouco o pensamento sobre isso, se questionar quanto a essas questões, né? Certo. E entre a ansiedade e a depressão, elas se permeiam em algum momento? São completamente distintas? Como é que a gente pode diferenciar, identificar
uma pessoa que está com ansiedade ou uma pessoa que está com depressão? Sim, tem alguns sintomas, né? Por exemplo, uma pessoa depressiva prefere muito mais ficar num quarto, não tem vontade de fazer algumas coisas, né? Não tem vontade de arrumar casa, não consegue levantar para ir pro trabalho, sente-se doente o tempo todo. A sensação que as pessoas falam é muito se sentir doente, como se ela não estivesse assim, disposta. Então, sim, tem uma grande probabilidade aí de ser depressão. E a ansiedade, que é a sensação até de afogamento, sabe? De estar sempre cheio de coisas para fazer e você nunca consegue, ou se você se propaga, né? Você se lança a fazer algumas coisas e por conta de tanta cobrança, de tantas questões na sua cabeça, você não consegue ir adiante. Principalmente, existe uma diferença crítica, que é a falta de ar que acontece na ansiedade e esse aceleramento no coração, que é a sensação de ataque cardíaco. A depressão, de maneira muito brusca, muito superficial, é sempre aquela tristeza contínua, sabe? Essa tristeza contínua tem mais a ver com a depressão. Mas as duas, né, ou qualquer outra doença, talvez que a gente não esteja falando aqui, você precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra, um médico às vezes te ajuda a identificar essas questões, porque a medicação, se for necessário, ela tem que ser certinha, tem que identificar o seu contexto muito corretamente. Então, identificar severamente assim, o que é cada uma delas, você precisa procurar um médico. Porque, só para complementar, claro, existe uma depressão risonha, né? Então, você sente sim a sensação de tristeza o tempo todo, mas você consegue demonstrar às outras pessoas que você está bem, que você está rindo o tempo todo. Talvez, no seu caso, não seja de ficar no quarto, de ficar recluso o tempo todo. Mas a depressão está ali. Mas a depressão está ali. E às vezes não é uma ansiedade, é uma depressão, mas é uma depressão risonha. E eu tenho uma paciente assim. Olha só, que curioso, né, gente? Então, a gente está aprendendo muito hoje aqui, está esclarecendo muitas dúvidas e, como já disse anteriormente, manda sua dúvida aqui para a gente, que a Rafa vai tentar responder aqui, tá bem? Então, a gente vai para mais um intervalinho, a gente, na volta, vai continuar falando um pouquinho mais de ansiedade, você não sai daí que a Rafa vai trazer algumas dicas para a gente. São só 3 minutinhos. Exercícios físicos reorganizam o cérebro de modo que ele se torne mais resistente ao estresse. Então, pratique esportes e aproveite melhor a vida. Higienizar corretamente as mãos é um importante aliado na prevenção de doenças. E em tempos de pandemia, lavar bem as mãos é fundamental para se prevenir do Covid-19. Os especialistas recomendam a utilização de água e sabão, mas o álcool em gel 70% também pode ser usado. Mas você sabe como higienizar as mãos corretamente? Então vamos lá. Aperte suavemente o dispensador de álcool em gel. Aplique uma quantidade suficiente para cobrir toda a mão. Passe nas palmas das mãos esfregando uma contra a outra. Esfregue os dorsos das mãos com os dedos entrelaçados. Não esqueça das pontas dos dedos e também embaixo das unhas. Passe também nos punhos e pronto. Dormir menos de 7 horas por noite é associado ao aumento do risco de obesidade, pressão arterial elevada, diabetes, doenças cardíacas, depressão e uma chance maior de morte prematura. Especialistas recomendam a utilização de máscaras de proteção como forma de diminuir as chances de contágio do novo coronavírus. Elas podem ser descartáveis, cirúrgicas e até mesmo feitas em casa com tecidos, mas desde que tenham 2 camadas.
Certifique-se que a sua máscara cubra corretamente o nariz, a boca até o queixo. As máscaras devem ter elásticos ou tiras para serem amarradas na cabeça e nuca. Troque sua máscara sempre que ela ficar molhada ou úmida e evite tocar na parte da frente. Ao retirar as máscaras, puxe pelas tiras e elásticos. Se for descartável, jogue-as corretamente no lixo. Existem vários modelos de máscaras. Escolha a que ficar melhor em você, desde que elas sigam as normas de segurança indicadas por médicos e especialistas. Usar máscaras pode incomodar, mas é bem melhor estar protegido do que exposto ao novo coronavírus. Seja consciente. Apesar do tabagismo ser considerado, entre os vícios, o maior agravante dos casos de câncer, quando se trata do câncer de mama, o alcoolismo é o grande vilão. Estamos de volta com a Entrevista em Foco com a psicóloga Rafaela Moura. Estamos conversando aqui um pouquinho sobre ansiedade e a gente vai continuar falando sobre esse tema e a Rafa agora vai trazer para a gente algumas dicas, porque acho que no momento de crise de ansiedade, que a pessoa esteja ali sofrendo, nem sempre ela tem como, né, ir direto para o atendimento, enfim. Então ela precisa de um alívio ali para aquele momento. E eu queria saber se você tem essas dicas para passar para a gente, do que a pessoa pode fazer no momento que está passando por uma crise de ansiedade. Sim, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar a sua respiração. Durante uma crise de ansiedade, é muito comum que você fique ofegante, a sensação de estar ofegante e não conseguir respirar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar a sua respiração, tá? E aí você vai utilizar a técnica de 4-4-6, ou seja, vai respirar em 4 segundos, segurar a respiração durante mais 4 segundos e soltar durante 3 segundos. E fica calmo, você vai conseguir fazer, tá? Você tem que ter foco nisso. Primeira coisa, eu vou controlar a minha respiração. Você vai fazendo isso de maneira progressiva. Quando você tiver um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade, o que eu falo bastante é para você começar a utilizar recursos musculares mesmo, tá? Então você pode fechar a sua mão com bastante força enquanto você inspira durante, sabe, aqueles 4 segundos que eu acabei de falar? Então segura, pressiona bastante a sua mão e solta. Esse movimento de relaxamento progressivo, ele vai te ajudar a voltar em si e aí você vai começar a se questionar sobre os seus pensamentos. Não conseguiu questionar sobre os seus pensamentos, então você vai tirar o foco do problema, vai tirar o foco dessa crise de ansiedade. Então, normalmente você vai estar num cenário, então identifica como que está a luz, o que está passando na televisão, e aí você vai conseguindo tirar o seu foco do problema, da ansiedade, e aí você vai voltando um pouquinho em si. Esse movimento eu faço também com a rede de apoio que a gente fala, que é os pais, os amigos. Sim, muito importante. Então, tem uma pessoa dessa, né, você se deparou com um problema, uma pessoa com crise de ansiedade, então lembra desses passos, a respiração, o relaxamento progressivo e tirar o foco. Então, começa a conversar sobre a pessoa de outros assuntos, tá? Se questionar sobre o pensamento, o que estava acontecendo naquele momento, enfim, você deixa outra pessoa fazer sozinha na sua casa, então você que estiver passando por uma crise pode pensar, ou se não, se você é da rede de apoio, o objetivo é tirar a atenção, Certo. tirar a atenção do problema. Ótimo. É muito importante essa rede de apoio, né? Porque acredito que às vezes a pessoa, no meio de uma crise, não consegue administrar bem essa situação, então eu acho que essa rede é fundamental. Essencial. Várias vezes eu trago pais, amigos para o consultório para a gente aprender juntos. Sim, é muito importante. Olha só, Rafa, o pessoal está participando bastante com a gente aqui nas nossas redes sociais, no Facebook. E temos aqui algumas perguntas. Nosso colega José Mário mandou aqui. Olá, Marcela. Pergunta para a doutora Rafaela Moura como a pandemia tem afetado o psicológico dos trabalhadores. O medo de adquirir a doença tem aumentado o absenteísmo, mesmo em pessoas que não foram infectadas? Por várias questões. Pessoas, por exemplo, muito ansiosas, né? Que você sempre tem que estar em comunidade,
contato com as outras pessoas sofre muito nesse período. A maior dica que eu posso dar para você é manter uma agenda, se manter produtivo neste período. Mesmo que você precise fazer uma listinha do que você tem que fazer no trabalho, depois do trabalho que você vai ver, eu vou fazer um filme, vou ler ver um filme com outras pessoas, vou ler um livro, se coloca a ter produtividade, sabe? A ter atividades para fazer nesses dias. E sim, aumenta bastante o absenteísmo neste período, por conta dessas crises de ansiedade que é frequente. Então, por isso, a minha empresa, por exemplo, e outras tantas empresas, o RH se coloca à disposição, principalmente o RH que tem psicólogos no time, porque faz conexões, então faz chamadas de vídeo. Quando, em situações de pandemia, né, por conta da Covid, então, se alguém é cometido de Covid, ou a dificuldade, né, da pessoa cuidar de alguém assim, o isolamento social que tem que ser neste período, então isso dificulta muito. Então, se você puder, esteja em contato com o RH da sua empresa, coloque eles a par do que está acontecendo. Eu espero que os RHs estejam se monitorando, né, para ajudar nesse período. Sim, sim. É um período muito complicado que a gente está vivendo, né, que está afetando demais a vida das pessoas, e a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado a respeito disso daqui a pouquinho. Vamos mandar uma boa tarde, então, para a Isabel, que mandou aqui para a gente. Estou assistindo. Isabel Maria, está assistindo a gente. A Dilene Silva mandou aqui para você. Deus abençoe e sucesso. Amém. E a Valéria Gonçalves, parabéns, Rafa. E a Isabel Maria também aqui, parabéns para você. Acho que a gente tem mais perguntas aqui, tem bastante perguntas, o pessoal está participando. Que legal, Obrigada pode pela mandar. participação, pessoal. Olha só, a Valéria perguntou quais os casos mais comuns que você atende. Eu atendo muito ansiedade, esse é o meu nicho de mercado, é isso que eu gostaria de trabalhar durante mais tempo. Mas eu atendo outras questões também. A psicologia te dá essa abertura, né, para você conhecer muita coisa. Começa talvez com sintomas de ansiedade e depois progride para um autoconhecimento, um trabalho de autoestima, até um trabalho depressivo, por exemplo. Então, normalmente eu trabalho ansiedade e esse é o meu nicho, mas eu tenho várias outras questões também. Certo. A Carla me fez uma pergunta aqui que um outro colega que você respondeu e o Marco também já respondeu. Olha só, a Carla perguntou assim: pergunta por que ela escolheu ser psicóloga, se aconteceu algo que fizesse ela escolher isso. E o Marco já respondeu aqui. Você tem uma mãe que também é psicóloga. Isso influenciou na sua escolha? Vocês se consultam mutuamente? Não nos consultamos mutuamente. Mas atendem, né? Mas atendem mutuamente. Nós temos uma clínica aqui na cidade, que fica na rua São Paulo. Ela atende no consultório dela, eu atendo no meu. O sigilo ainda continua firme e forte, né? Então a gente não troca experiência. Eu faço supervisão em alguns momentos. Então eu trabalho com outro psicólogo falando de questões, e mesmo assim com bastante sigilo. Essa é uma atividade muito importante da minha profissão, né? O sigilo. Mas sim, a minha referência, enfim, iniciou com a minha mãe. Depois teve outras situações. É muito comum, Marcela, que as pessoas pensem, aconteceu alguma coisa trágica na minha vida, por exemplo, e é por isso, muita gente me pergunta isso, e é por isso que eu comecei a fazer psicologia. Não, graças a Deus, não. Não foi por isso, né? Pelo contrário, ela contou uma história linda aqui, né? Que a mãe dela, com toda a dedicação dela no período de faculdade, inspirou muito a Rafa, desde criancinha, né? E na minha infância, da minha adolescência, por exemplo, eu sempre fui a amiga da turma que escutava, que dava conselhos, enfim. A psicóloga da turma, né? Como o pessoal fala, é a psicóloga do grupo. As pessoas me falavam que era a mini Marleizinha na época. Que legal. Olha só, tem mais perguntas aqui. Tavares perguntou, por ela ser psicóloga, se os familiares vêm pedir conselho ou querem passar por ela como psicóloga ou não acreditam nos seus conselhos por ser da família. Acontece muito, né? Eu falo, olha, na minha opinião, é assim, assim, assim. Mas eu não consulto. Eu deixo muito claro para minha família, todo mundo sabe isso de cor, que não é o meu papel estar ali sendo psicóloga, mesmo porque eu tenho uma visão sobre eles, né? Sim. Eu me relaciono com eles, não é o correto, né? Afetivamente, né? Então, realmente não é o correto. Eu indico para outros profissionais. Sim.
Meu esposo passa por terapia, por exemplo, e ele faz o dele e não é comigo. Sim, é o correto. A Alice está perguntando se você tem algum projeto de atendimento público ou algo parecido. Eu trabalho na clínica particular, tá? Mas pontualmente, por conta desse período da pandemia, eu decidi fazer uma jornada vencendo a ansiedade. A gente ia falar sobre isso, Vamos né? falar. É importante. Mas essa atividade específica, durante 3 semanas, ela será gratuita para dar algumas dicas. Não vai ser nada muito aprofundado, mas o meu objetivo é que você, no final dessa jornada, consiga vencer uma crise de ansiedade, identificar o porquê que está acontecendo e o mínimo do autoconhecimento que é importante nesse período. Certo. A gente vai falar um pouquinho mais dessa jornada da ansiedade, que está muito bacana, que a Rafa está com esse projeto aí e está sendo muito legal, né, Rafa? É. Olha só, a Jaqueline pergunta, uma pergunta aqui muito curiosa. Alguma vez você já teve algum paciente que marcou consulta e quando chegou para ser atendido quis desistir por você ser nova? E como você reagiu? Na verdade, não no consultório. Eu tenho uma história bastante engraçada no RH, que eu fazia antes seleção de motorista. Eu era ainda mais nova, eu tinha 19 anos. Eu tenho essa voz de criança que prejudica um pouco. Então, eu cheguei para fazer a consulta, né, o processo seletivo com ele. Ele perguntou, cadê a psicóloga? Eu preciso falar com ela, não com você, jovem aprendiz. Falei, não, pois não, eu posso te ajudar. Mas na clínica, a gente percebe que começa, né, como você vai poder me ajudar, você é tão nova. E aí eu recuo, né, falando sobre o que é a psicologia, o que eu estudei para estar ali. Eu vou estar ali enquanto uma outra profissional, trabalhando com as questões dela. E a minha experiência pessoal não precisa intervir diretamente no relacionamento na clínica ali, né? Então, e eu também sou muito tranquila, que a gente aprende junto, sabe? Eu sou tranquila no sentido de falar que eu não tenho todo o conhecimento do mundo, eu não preciso ter todo o conhecimento do mundo, mas eu preciso ter a sensibilidade de cuidar de uma outra pessoa. Exatamente. Então é isso. Ótimo. A Letícia pergunta, o que você acha que tem feito os jovens terem se tornado tão rebeldes e ter aumentado tanto o caso de suicídio entre eles? Olha, Letícia, ser rebelde, né, é muito questões pessoais também. Pode ser que elas estejam um comportamento inadequado, e aí você precisa tratar esse comportamento inadequado dele. E eu realmente não vou conseguir te falar pontualmente o que é, porque eu preciso conhecer a pessoa, sobre as suas histórias, sobre os seus dramas, suas questões, suas crenças. Então a gente precisa identificar quem é essa pessoa. No período de pandemia, eu posso te dizer que tem aumentado muito o índice de ansiedade, de depressão, justamente por conta desse isolamento social. Né? O jovem que está começando a trabalhar, se inserindo na sociedade nesse período e tem uma quebra tão difícil, né? Que nós estamos há mais de um ano com essa pandemia, com esse isolamento social, então é realmente bastante difícil. Mas eu preciso entender exatamente quem é ela, quais são as questões dela para a gente conseguir ajudar. O que é muito importante nesse período, que eu sempre falo para pais e mães de adolescentes, mantenha uma rotina alinhada. Então, não dá para ficar o tempo todo no celular. Não dá. Tem que ter realmente limite. Certo. Monitorar o que está fazendo, como está fazendo e ter tempo de qualidade. Eu acho que a pandemia também nos ajudou bastante nisso, né? Em questionar sobre tempo de qualidade. Certo. Então, aproveitando esse mesmo gancho, a gente vai para a pergunta da Marlene, que também tem uma filha adolescente. Ela falou que tem uma filha adolescente e briga muito com ela, justamente porque ela fica 24 horas no celular. Mas a situação acho que está um pouco mais grave aqui, olha só. Ela não desgruda nem para dormir, com isso acabou se afastando dos amigos, terminando relacionamentos e se tornando muito ignorante. O que você acha que pode ser isso? Olha, as mídias sociais, elas podem ser positivas, né? E aí, por isso que eu também estou na internet, eu quero ajudar outras pessoas a conhecer um pouco mais. Só que ela também pode ser negativa, e bastante negativa, por sinal. Então, tem que acompanhar o que ela está assistindo. Às vezes quebra algum aprendizagem, algum conhecimento que você está dando a ela. Então, acompanha ela e continua participando de rotina, né? Então, incentiva ela, assim, a procurar um amigo, mesmo que esse amigo venha em casa, seguindo todos os protocolos, né, sanitários, enfim. Então, exercita essa comunicação. E demonstre amor.
essa é uma palavra-chave, assim, para Sim. todas as áreas da vida. Afeto, amor, por que você está falando essa determinada coisa? Porque você ama, porque você quer o bem. Então vai conversando com ela muito mais do que brigar, porque brigar nessa fase só vai afastar. É verdade. Rafa, então conta pra gente um pouquinho como funciona a jornada Vencendo a Ansiedade. Como funciona, quem pode participar, como faz para participar? Sim, a jornada Vencendo a Ansiedade, eu vou pegar 5 pessoas só, então por isso que eu estou publicando bastante sobre isso, né? Porque realmente vai terminar hoje às 6 horas. Então serão 5 pessoas junto comigo que a gente vai fazer exercícios sobre ansiedade, o que é algumas fases de autoconhecimento, exercícios de ansiedade, de relaxamento, enfim, são 3 semanas comigo, toda quarta-feira às 7 horas da noite a gente vai conversar pelo Zoom, uma salinha fechada, e aí depois eu tô pensando em publicar alguns exercícios, enfim, do pessoal do Instagram que não conseguiu participar da jornada. Ah, é bacana. Então, pessoal, acompanha a Rafa lá pelas redes sociais dela. Ela tá fazendo esse conteúdo exclusivamente no Instagram, né? No Qual que é o Instagram. teu Instagram? É PSI, Rafaela, com PH e 2 L's, AM, é um pouquinho difícil. Gente, jogando lá no Instagram, Rafaela com PH e 2 L's é a primeira que aparece, viu? Rafa, então, essa questão da ansiedade, acho que está pegando assim geral nesse momento que a gente está vivendo. Fala um pouquinho pra gente a importância do profissional da psicologia nesse momento pontual que a gente está. Sim, o profissional da psicologia vai te ajudar, vai caminhar contigo, né? O meu objetivo, nenhum dos nossos profissionais é te direcionar caminhos. A gente vai te acompanhar, vai estar do seu lado para as decisões que você quiser tomar, o caminho que você quiser tomar, a gente vai estar ali do seu lado e te ensinando o que é a ansiedade, a depressão, quais são os transtornos mentais. A gente vai te ajudar e te direcionar, questionar sobre alguns caminhos que você está seguindo, quem é você, quem é o seu papel na sociedade. Então, é como se a gente te identificasse quem é você no meio de tantas pessoas. Quando a gente consegue reconhecer isso, né, quem é você, de onde você veio, o que você quer passar, você começa a ter um caminho mais tranquilo, mais leve. Se entender, né? Exatamente. Gente, é muito importante. Se possível, façam terapia. Rafa, eu queria então, infelizmente a conversa está muito boa, a gente tinha muito mais para falar. Mas o tempo é curto, né? Mas com certeza não faltarão oportunidades para a gente conversar muito mais aqui no Entrevista em Foco. Eu queria então que você deixasse a tua mensagem final para o nosso público, o pessoal que está nos acompanhando aí. Sim. Bom, quero falar com vocês é que fiquem bem, se vocês precisarem de mim, enfim, eu estou nas redes sociais para ajudar. Esse é o meu maior objetivo de verdade, é alcançar mais pessoas, talvez na clínica, no RH. Eu não conseguiria alcançar tantas pessoas, mas eu estou à disposição se você precisar. Fique bem, conheça-se, identifique quem é você. E eu sei que você é incrível do jeitinho que você é. Acho que é isso. Ah, então tá ótimo, Rafa. Muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Prazer Foi é um meu. prazer conversar com você. Com certeza acrescentou muito na vida de muita gente. Tá bem? Então, pessoal, muito obrigada pela sua companhia, por ter estado com a gente até aqui. Segunda-feira a gente volta com mais Entrevista em Foco às 15 horas. Uma boa tarde para você. Obrigada.